Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre uma das minhas metas que eu coloquei de leitura para esse ano, e a gente está falando do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, né? É uma biografia do Leonardo da Vinci. Eu gosto muito de artes, apesar de eu não saber desenhar uma nuvem. Mas eu gosto muito, eu aprecio muito. Eu sempre tive muita curiosidade para conhecer um pouco mais da obra da pessoa, da obra, do trabalho do Da Vinci, né? E aí, algum tempo atrás, já tem acho que uns 3, 4 anos, eu cheguei a conhecer essa biografia e comprei, e ela estava aqui na estante. Eu tinha colocado ela nas minhas metas de leitura do ano passado, não deu, então eu puxei ela para esse ano e eu falei, desse ano não passa. E ainda bem que eu fiz isso, porque foi uma baita de uma leitura. Esse ano, nas minhas metas de leitura, eu tenho tido muita, não vou dizer sorte, né? Mas tem sido algo assim muito interessante, como eu, que não sou uma pessoa de ler não ficção, mas as biografias, as obras de não ficção têm sido experiências muito, muito, muito boas, né? Então hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre essa biografia do Leonardo da Vinci, preparada pelo Walter Isaacson. Antes da gente começar, né, vou pedir para você não deixar de deixar o seu curtir. Ajuda a disseminar o canal, as resenhas, a trazer mais gente aqui para nossos bate-papos. E se você não é inscrito, gostar do nosso bate-papo, inscreva-se para acompanhar aqui as nossas leituras, nossas atividades. A gente tem sempre uma leitura conjunta acontecendo. Hoje nós estamos começando a leitura conjunta de Trabalhadores do Mar do Victor Hugo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no final do vídeo. E queria chamar vocês para participar. Fica sempre aqui na descrição do nosso vídeo o link para o nosso perfil no Instagram, nosso grupo no Facebook e o nosso grupo de discussão de leitura conjunta no WhatsApp, e também sempre fica os links na Amazon para os livros que eu mostro aqui para vocês, ok? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa baita personalidade que foi Leonardo da Vinci. Não me surpreendeu o fato de eu descobrir que ele foi muito mais, que ele fez muito mais daquilo que eu já tinha visto. Alguns anos atrás, eu acredito que foi uns 4 anos atrás, eu estava em São Paulo visitando amigos e teve uma exposição, tinha uma exposição dele em comemoração, não sei se foi a morte dele, não foi? Não, tem 5 anos, que foi 2019, então 500 anos da morte de Da Vinci, tinha uma baita na exposição lá. E aí, então, eu fiquei muito apaixonada, eu que já gostava, né, das pinturas, daquilo que eu conhecia, assim. Gente, não sou especialista em arte, tá? É só aquela apreciação de leigo mesmo, né? Mas o que eu já conhecia das obras de Da Vinci, ver que ele era muito mais do que um pintor foi algo muito bacana, muito interessante. Eu fiquei curiosa, daí começou, né, a fermentar essa minha curiosidade sobre o Da Vinci. E aí a gente chegou nessa biografia aqui. O Walter Isaacson, para quem nunca ouviu falar, eu pessoalmente não tinha ouvido falar, mas quem gosta de não ficção já deve conhecer esse autor. Ele é americano, né? Nasceu coincidentemente 500 anos depois do Da Vinci, em 1952, ainda está vivo. E é uma baita personalidade em si, né? O Walter Isaacson. Ele cursou Harvard, Oxford, formado em História, Literatura. Mas a área dele principal é o jornalismo, né? Ele começou a trabalhar no The Sunday Times, depois ele trabalhou na revista Times como correspondente político, foi editor-chefe, depois ele foi CEO da CNN, que mais? E foi se passando, né, em várias grandes redes de telecomunicação, fez podcasts que falava... Não sei se ainda faz, mas ele tinha podcasts falando sobre a influência da tecnologia nos negócios. E em relação à literatura, ele tem vários trabalhos, né? E nessa área de biografia, ele escreveu muita biografia interessante. Eu não li outras biografias dele, mas fiquei curiosa em conhecer. Ele tem, olha, biografia publicada do Kissinger, do Benjamin Franklin, do Einstein,
E tem uma da Apple, para essa da Apple eu soube que eu li, né? Que ele fez uma série de entrevistas com o Steve Jobs. E a última, se eu não me engano, dele, lançada em 2023, foi do Elon Musk. Então é um cara que, né? E essa do Elon Musk até concorreu, foi finalista no prêmio de melhor livro do ano do Financial Times Business. Essa do Leonardo da Vinci foi publicada em 2017, né? Então, assim, o que a gente vai ter aqui, né? Gente, eu não vou nem, né, ficar falando muito da narrativa, porque um cara com essa experiência, com esse know-how, com essa base teórica, não pode escrever menos do que maravilhosamente. Então, é uma leitura, apesar de parecer um calhamaço, mas vou falar para vocês que tem muita ilustração aqui dentro, né? E a letra é uma diagramação grande, boa. Tem muitas, tá vendo? Fotos da pintura. Aliás, essa edição, gente, da Intrínseca, tá um show de qualidade. A qualidade da folha, a diagramação, a qualidade das ilustrações, gente, tá maravilhosa. Amei essa edição. Parabéns, Intrínseca. Então, o que a gente estava falando mesmo? Sim, da narrativa, né? Então, a narrativa é fluida, é muito gostosa. Se você comprou uma biografia porque está interessado em conhecer da vida desse autor, então aqui você vai ter exatamente o que você pediu, o que você buscou, né? E a gente percebe muito claramente, né, a paixão do Walter Isaacson pelo Da Vinci, né? Ele fala com paixão, ele passa essa paixão dele pela pessoa e pela carreira, né? Pelas obras, por tudo que o Da Vinci fez. Você sente junto com ele aqui a paixão na narrativa, né? E a gente vai ter aqui abordado todos os aspectos da vida, né, do Da Vinci. Um pouco da vida pessoal, da infância, né, da juventude dele, até a morte, né? E a gente vai conhecer as obras, ele vai falar especificamente, detalhadamente sobre algumas obras. A gente, para quem não sabe, eu já sabia, né? O Da Vinci era muito apaixonado por engenharia, por anatomia, né, por ciências em geral. Por quê? Né? 1452, quando o Da Vinci nasceu. Então a Itália estava bombando, né, culturalmente falando, era a época da Renascença, do humanismo, né, o homem como centro das questões, de tudo. E o Da Vinci foi um estandarte aí para esse tipo de, né, para esse momento, né, histórico que estava se vivendo, histórico, cultural, social. E italiano, né, gente? Florença naquela época era praticamente um centro do mundo, né? Comércio, política, né? E ele estava no centro dos acontecimentos. Então a gente vai ver que ele abordando isso tudo, né? A vida do Da Vinci em todos os aspectos, não só a carreira, mas a vida pessoal, a família, as interações dele, os amigos, quem foi amigo, quem não foi, o lado romântico dele, né? Vamos dizer assim, apesar de ser uma pessoa muito reservada na sua vida pessoal, né? E a gente já entende logo a princípio, para quem não sabe, né? Acho que pouca gente não sabe, que Da Vinci era um polímata, né? Ele não era só um pintor, ele era engenheiro, ele era arquiteto, ele era escultor, ele foi um anatomista. Não sei se esse é o nome que se dá à pessoa que estuda anatomia na época, né? Porque ele não era um médico, mas ele estudou muito anatomia. Então, assim, ele era um pouco de tudo, gente. Ele se interessava por tudo, né? E de onde é que o Isaacson tirou toda essa informação, né? De todos os lados, de todas as fontes possíveis. Ele foi conversar, ele interagiu com os maiores nomes que existem hoje, né? Especializados em Da Vinci, pessoal que fez tese, doutorado, mestrado, trabalho sobre Da Vinci. Ele pegou os maiores nomes e interagiu com essas pessoas para pegar informação. Ele viajou para a Itália, ele fez uma imersão na Itália, né? Em Florença, em Milão, em Roma, também em Paris, onde Da Vinci também morou. E assim, foi visitar as obras, né? Na medida do possível, Londres, Estados Unidos, né? Paris, onde tem
obras do Da Vinci, o material produzido pelo Da Vinci, ele foi correr atrás. E o Da Vinci, você vai ver aqui no livro, que ele usava cadernos, né? Entre aspas, né? Porque não era um caderno que nem a gente tem hoje, mas ele usava cadernos, folhas, em que ele escrevia sobre tudo, né? Era como se fosse o grande diário dele, né? E o grande livro dele. E o Isaacson resolveu partir desse como ponto de princípio. Então, ele escreveu essa biografia baseado nesses cadernos, e a partir daí ele saiu pesquisando, né? Então ele fez uma imersão mesmo, né, gente, na vida do Da Vinci. E como ele é uma pessoa socialmente, politicamente, profissionalmente bem colocado, ele conseguiu entrar em contato com, né, os bambambãs, né, especializados em arte, em história, em cultura, para conseguir material para essa biografia. E aí, como é que desenrola essa biografia, gente? Olha só, como eu já falei, a edição tá muito linda, né? Muito caprichada, apesar de não ser capa dura, é tipo uma capa cartão resistente, sabe? Ela já aqui no início... Deixa eu botar o meu óculos, né, gente? Porque vocês já sabem, quem acompanha o canal, que eu sem óculos já não sou nada para ler. Ele traz aqui uma lista de personagens principais, né? As pessoas que tiveram mais envolvidas na vida do Da Vinci. Ele traz aqui, olha, tá vendo? Um passo a passo da carreira do Da Vinci, datando e o que aconteceu, o que foi acontecendo. Tudo que ele vai contar no livro, ele faz um esqueminha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, já no início, tá vendo? Pra gente poder se organizar mentalmente. Porque o cara fez coisa pra caramba. São 2 páginas aqui dessa, né, linha do tempo do Da Vinci, né? Aí tem a introdução, e ele começa falando, né? E a gente vai seguindo cronologicamente a vida do Da Vinci, e vão ter capítulos que você vai ver que o próprio Da Vinci está mais focado na pintura, outros a anatomia, outros a geometria, outros a engenharia, né? E aí a gente vai acompanhando. A primeira coisa que a gente descobre aqui no livro não tem spoiler, gente, porque isso aqui é uma biografia, né? Eu também não vou entrar em detalhes de 500 e poucas páginas, mas eu vou dar um traçado aqui geral para vocês saberem o que eu encontrei aqui nesse livro, né? Então, já de início, a gente descobre que o Da Vinci foi filho bastardo, né, de um homem chamado Piero, e ele era de uma família tradicional ali da região de Vinci, né? Vinci era cidadezinha, era uma vilazinha perto de Florença, onde o Leonardo nasceu. E o pai dele era um filho de uma família importante, dali uma família, eles tinham que chamar, que era guilda, né? Guilda era como se fossem uns clubes, não um sindicato, mas uns clubes assim. Guilda dos tabeliões, guilda dos pintores, guilda dos farmacêuticos, era assim, né? As profissões se agrupavam dentro dessas associações, dessas instituições, né? Então, o pai dele vinha de uma família tradicional de tabeliães, né? Tabeliões e tabeliães, por mais que eu ache estranho esse som, mas é tabeliães. Só que ele era filho bastardo, então ele não poderia nunca seguir a carreira do pai. Logo depois do nascimento dele, o pai casou e casaram a mãe dele também com um fazendeirozinho local. Assim, o pai dele nunca reconheceu legalmente a ele, mas ele foi criado na casa da família do pai. Ele passou a infância dividida entre a casa do pai e a casa da mãe, né? A mãe casou, teve vários filhos depois. Ele ficou muito na casa do avô, na companhia de um tio que ele considerava assim, que praticamente foi o pai dele, né? Porque o pai dele, o pai real dele, né, biológico, casou depois várias vezes, teve outros filhos. Mas ele nunca foi reconhecido oficialmente, apesar do pai dele estar sempre, assim, de uma forma ou de outra, presente na vida dele, né? A educação dele, gente, por mais que a gente se surpreenda com isso, ele praticamente não teve uma educação, né? Já que ele não era filho legítimo, né? E ele não poderia seguir a carreira do pai, ele recebeu uma educação básicazinha no que eles chamam assim de uma área de matemática, de ábaco, né? Que é uma matemática para comércio, para trabalhar no comércio, e foi tudo de instrução que ele teve, né? Aprendeu a ler, escrever. E eu não sabia disso, ele era canhoto, né? Foi a vida inteira foi canhoto.
óbvio, né? Obviamente, né? Mas o que eu queria dizer é que a vida inteira ele escreveu sempre, gente, da direita para a esquerda. Então, para se ler qualquer trabalho da Vinci, tem que se espelhar, porque ele escreve da direita. Por quê? Para não borrar tinta. Naquela época era tinteiro, né? Então, para não borrar tinta fazendo isso, ele escrevia da direita para a esquerda. Né? É muito interessante ver os cadernos aqui, né? A escrita dessa forma. E aí, desde pequeno, mas assim, ele não teve muita instrução, mas normalmente as crianças, filhas de pessoas de boa família, eram enviadas para aprender latim, para tutores. Ele não aprendeu latim, né? Ele falava ali o florentino, a língua vernácula local ali, né? E depois ele aprende um pouco de latim, mas ele nunca foi muito bom assim em aprender idiomas. Mas ele era autodidata. O que o Da Vinci tinha era uma curiosidade infinita do mundo. Tudo ele queria saber, aquelas coisas que a gente passa pelo dia a dia e que a gente não observa, porque pra gente a gente acha normal. Ele parava para ver, por que aquilo ali é azul, por que aquilo ali é verde, por que o pássaro bate a asa, como é que funciona a língua do pica-pau, até isso ele queria saber, sabe? Assim, tudo para ele, por que o céu tem aquela coloração, a cor do mar, e como é que funciona o organismo humano, tudo ele queria saber, a ponto às vezes de ficar obsessivo com determinados assuntos, explorar esses assuntos assim, a tempo sem fio, assim, sem terminar. Né? E ele também era muito perfeccionista, mas a gente já vai voltar a isso daqui a pouco. Então, ele cresceu e ele gostava muito, a mente do Da Vinci funcionava com analogias. Ele sempre comparava uma ideia, eu acho que isso é dessa forma. E ele ia fazer um experimento para comprovar aquela ideia dele, né? Então ele trabalhava muito com isso. Tanto é que quando ele era mais novo, ele falava assim que ele não acreditava em conhecimento teórico vindo de livros, até porque não tinha livros assim disponíveis na época, né? Então, assim, ele acreditava no conhecimento vindo da experimentação, né? E ele trabalhou muito do trabalho dele é feito baseado nisso, na experimentação, a conhecer em loco a situação, como é que funciona, como é que não funciona. Bom, então assim, ele era autodidata, ele aprendia sozinho, ele era curioso. Quando ele chegou aos 14 anos, ele, né, já tinha se percebido que ele tinha esse dom de pintura, né, de artes. O pai dele conseguiu um mentor artístico para ele, que foi, deixa eu achar aqui o nome, Verrocchio, se eu não me engano. Eu não falo italiano, tá, gente? Então as pronúncias provavelmente não vão estar corretas. Vamos ver aqui. Andrea del Verrocchio, né? Então ele vai trabalhar, o pai dele arranja esse tutor para ele. Como é que funcionava esse negócio de mentor na época? Ele ia morar no ateliê do cara com vários outros pupilos do cara, e ali o cara ia ensinar para ele a pintar, a fazer esculturas, a fazer o trabalho dele, né? E até fazer junto com ele algumas obras. Então tem obras, quadros, pinturas que foram produzidas por ele, pelo Verrocchio, ou por ele e outros pupilos, assim como depois o próprio Da Vinci vai ter o ateliê e vai ter pinturas que vai ser dos pupilos dele e dele também, vai ter serem, né, produzidas, serem elaboradas a várias mãos. Então essa é a primeira fase assim da vida dele, né? E uma coisa interessante de falar assim da experiência do Da Vinci é que, né, a gente está falando aqui da época de humanismo, de renascença. Ele acreditava muito que tudo relacionado ao homem existia uma analogia, poderia ser feito analogia dentro da natureza, dentro do universo. Exemplo, ele achava que o sangue, o fluxo de sangue no corpo poderia ser comparado ao fluxo da água dentro da natureza, a chuva, a água subterrânea, a água evapora, assim. Então ele achava que tudo dentro, que acontece com o homem, existia um paralelo na natureza, né? Isso era uma coisa muito interessante. Ele trabalhou muito com esse conceito também durante os estudos, né, os projetos dele. Deixa eu ver o que mais aqui.
Como é que era o Da Vinci? Homem, né? Dizem, né, que ele era um homem muito bonito, loiro, com cabelo cacheado, corpo esbelto, musculoso, né? Ele, inclusive, era vegetariano, tá? Que mais? E era elegante, né? E a personalidade disse que ele tinha uma personalidade gentil, amigável, mas era sujeito a crises, né? Vamos dizer assim, a momentos mais sombrios, mais, né? Tipo umas depressõezinhas, vamos dizer assim, né? Ele tinha esses momentos assim na vida dele. Da Vinci era um perfeccionista, tá? E aí, daí veio uma grande situação, não vou dizer que é um problema, porque eu acho que tudo tem o seu motivo de ser, né? Mas ele era um perfeccionista, então o que acontecia? Eles pegavam naquela época trabalhos, como é que o artista ganhava dinheiro? Com trabalhos por comissão. Eles tinham normalmente alguém que adotava eles, né? Uma família, ou a corte daquele lugar, ou, né? Porque a Itália naquele tempo funcionava com cidades e estados, né? Então eram cidades que eram como se fossem pequenos reinos. Então Florença era um reino, Milão seria, vamos dizer, entre aspas, outro reino, né? Outra cidade-estado. E, por exemplo, na época que ele era jovem, era a família Médici que era a que governava Florença. E seria interessante se ele conseguisse ser adotado, entre aspas, né? Ser contratado, vamos dizer assim, por essa família como pintor, né? Só que Da Vinci, ele não tinha... não era puxa-saco. Então, assim, pinta um retrato da minha filha. Não quero. Né? Ele não fazia aquilo que pediu, ele fazia aquilo que ele queria fazer. Ele era aquele artista que só produzia as obras que ele queria produzir, né? E existiam outros que faziam exatamente o que queria. Então ele nunca teve muito sucesso nesse primeiro momento da carreira dele em Florença. E ele era perfeccionista. O que acontecia? Às vezes ele aceitava um trabalho para fazer por comissão. Pinta o retrato da minha esposa. Ele ia pintar. Só que ele era tão perfeccionista que para ele estava bom. Ele nunca terminava os trabalhos. Aí ele nunca entregava os trabalhos também. Aí as pessoas não queriam, né, solicitar o serviço dele porque ele nunca entregava. Quando eventualmente ele entregava, era a coisa mais linda do mundo, mais perfeita do mundo. Mas era difícil contratar o trabalho dele e saber se ele ia entregar ou não, né? E outra coisa, quando, por exemplo, solicitavam, olha, eu quero uma pintura da batalha tal. Aí ele nunca pensava pequeno, né? Ele sempre pensava grandioso, né? Da Vinci falava que a pintura era uma narrativa. A pessoa tinha que ler uma história dentro daquele quadro, né? E a pintura tinha que ser algo interativo. Ele queria, por exemplo, que o olhar dos personagens pintados naquele quadro, que a pessoa, de qualquer posição que ela estivesse, aquele olhar seguisse a ela, né? Ele queria que as pessoas entendessem movimento, né? Que entendessem que aquele quadro não era uma coisa estagnada, mas era uma ação. Era uma pessoa levantando, uma criança brincando, alguém fazendo alguma coisa. Então era sempre uma narrativa, um quadro para ele, né? E ele se especializou em duas técnicas que eu acho que as duas, não, uma já era conhecida, mas a outra ele desenvolveu. Uma era que se chamava claro escuro, né? Que assim, é a luminosidade correta, né? Como se a pessoa estivesse pegando a luz do sol, né? E ter a luminosidade correta dentro da pintura, a profundidade da pintura também, né? E outra coisa era o esfumato, né? Ele nunca definia muito os traços, ele usava muito o dedo, né? Para esfumaçar a pintura, para dar aquela sensação de que, assim, porque ele descobriu o seguinte, que com os olhos a gente não vê as coisas exatamente muito definidas, a gente não vê limites, a gente não vê linhas. Então na pintura você também não pode ver linhas, né? Então, inclusive, essas técnicas que ele usava, e eram muito particulares dele, algumas já existiam, mas ele fazia de uma forma muito específica, própria dele, foram usadas durante os séculos, né? Para reconhecer, para legitimar, para autenticar as obras dele, né? Tipo assim, não, a única pessoa que conseguia fazer isso dessa forma numa pintura era o Da Vinci,
né? Então eu achei isso assim muito, muito, muito interessante. Então assim, ele tinha esse problema. Aí ele resolveu ir para Milão, né, para a corte de Milão, para ver se podia ser mais feliz, conseguiu uma carta de indicação, foi para Milão. Lá em determinado momento ele conseguiu ser contratado pela família que governava, a família Scorza, né? E, gente, o forte do Da Vinci não era a pintura. Ele pintava, ele se envolvia com a pintura, ele pintava muito bem, mas a grande paixão dele não era isso. Era engenharia, era anatomia, era aquilo que eu falei, era buscar aprender as coisas, né? Então, assim, ele, em um momento, determinado momento, ele foi um engenheiro de guerra, né? Da família que ele estava servindo. Depois foi engenheiro de guerra dos inimigos, tipo assim, criar armas bélicas, criar armas, né? Armas bélicas é redundante. Criar armas, estratégias, né? Formas de defender. E aí teve uma época também que ele ajudou a construir cidades, projetou cidades, mas projetou assim de uma forma completa, todo o sistema hidráulico, arquitetura. Quando ele chegou em Milão, né, no primeiro momento, ele não foi trabalhar como engenheiro, porque ele queria muito trabalhar como engenheiro, não como pintor. E as pinturas, as pessoas tinham medo de pedir a ele pelos motivos que eu já falei. Mas aí, uma coisa que acontecia muito naquela época, né, desenvolvimento cultural e tudo, é que as cortes gostavam muito de cultura, né, e assim, existia o teatro era uma coisa muito forte, né, então ele era aquele cara que era o cenógrafo, né, ele preparava toda a cenografia, ele fazia coisas voarem, né, assim, muitas das coisas que a gente vê nesses cadernos do Da Vinci, fala assim, nossa, ele está inventando uma máquina para voar. Não, ele está inventando simplesmente uma forma de levantar um personagem, um ator, no meio de uma cena na peça. Ele não estava pensando tão à frente assim como às vezes a gente poderia achar, né? E aí ele começou a fazer nome aí nesse lado do teatro e tudo. As pessoas foram começando a gostar dele e aí foram dando novas chances a ele, né? Mas ele tinha esse problema, né, do perfeccionismo e tudo, de nunca entregar as obras. Ele nunca achava que a obra estava pronta. Em relação à vida romântica dele, né, ele era, né, declaradamente homossexual. E naquela época, esses pupilos que eu falei que né, os mestres do ateliê pegavam, ele também fez isso, né? E ele teve um companheiro chamado Salai, que ele trouxe para o ateliê dele com 10 anos de idade, né? Ele praticamente criou este menino e que virou um homem e foi o companheiro dele de vida, né? Praticamente a vida inteira. Só no final da vida dele que o Salai foi morar em outro lugar. Parece que ele ficou em Milão quando o Da Vinci foi para Paris. Mas nisso o Da Vinci já tinha um outro pupilo, né? Que foi a outra pessoa envolvida na vida dele, mas esse a gente não se tem certeza se existia um relacionamento físico, era só platônico, que era o Francisco Melzi, que era de uma família, se eu não me engano, de Milão, né? E ele pegou ele como pupilo para ensinar artes e tudo, e ele gostava muito desse menino, né? Então a vida dele, pessoal, se revolvia mais em torno dessas duas pessoas. Mas ele tinha vários amigos, né? Ele trabalhou com várias pessoas. Ele chegou a fazer, quando ele ficou muito fissurado em anatomia, por quê? Porque ele queria saber, nisso que eu falei para você que ele falava que a pintura era narrativa e ele queria que a pintura tivesse movimento, ele queria saber fazer exatamente a expressão da pessoa, dos músculos, de toda a fisionomia do corpo, dos pernas, dos pés. Então ele começou a ir para o hospital para fazer autópsia, né, para abrir corpos, para dissecar corpos, né? Só que naquela época a gente não tinha meios de conservação, então tudo apodrecia muito rápido, mas ele não se incomodava, ele passava noites fazendo biópsia do cérebro, do coração, ele pegava animais vivos, ele pegou o coração de um porco vivo para ver como é que o sangue entrava e saía desse coração. E assim, ele não tinha limites, né, para adquirir conhecimento, né?
E aí ele trabalhou, como eu já falei, ele foi para Milão. Depois, por motivos políticos, ele foi obrigado a voltar para Florença, mas ele não queria ficar em Florença, porque ele não se dava bem com os irmãos dele, com a família dele, ele não queria. Aí conseguiu depois voltar de novo para Milão. E no final da vida ele foi contratado, né, pelo rei Francisco I, cuja mãe, esqueci o nome dela, era alguém famosa também, a mãe desse Francisco I na França. Conhecia muito o trabalho de Da Vinci, nisso ele já estava idoso assim, né, gente, para aquela época, estava com 60 e poucos anos, e a França não tinha todo esse desenvolvimento cultural, esses artistas que a Florença, que a Itália tinha. Antes da gente chegar na França, eu quero falar duas curiosidades para a gente já tá aqui fechando nosso bate-papo sobre Da Vinci. Quando ele voltou para a Florença, duas coisas aconteceram. A primeira foi aí que ele recebeu a comissão para fazer a Mona Lisa, né? Que era a esposa de um comerciante lá. E foi quando ele começou a pintar o quadro da Mona Lisa. Inclusive, quando ele faleceu na França, esse quadro ainda estava com ele, porque ele não tinha terminado, muitos anos depois de ele ter recebido essa comissão. E a outra coisa foi aí que ele interagiu com Michelangelo, né? Que era bem mais novo que ele. Mas eu não sei se é o ponto de vista desse autor aqui, do Isaacson, que gosta muito do Da Vinci, ou se realmente é um fato. Diz que Michelangelo tinha muito despeito do Da Vinci, né? Diz que Michelangelo arranjava briga muito fácil, né? E ele tinha muito despeito. E quando acontecia dos dois estar no mesmo ambiente, no mesmo ciclo de pessoas, no mesmo lugar, ele achava motivos sempre para alfinetar o Da Vinci, né? E a partir daí, o Da Vinci, que era um cara legal com todo mundo, começou a pegar birra do Michelangelo também, né? Bom, então aí a gente vai para Paris, né? E finalmente o Francisco I contrata o Leonardo da Vinci para ser, vamos ver aqui como é que ele fala, né? Primeiro pintor, engenheiro e arquiteto a serviço do rei. Mas na verdade o Da Vinci já estava idoso, ele queria mais ter o Da Vinci por perto, né? É aquela coisa de admiração, ele tinha dinheiro, ele tinha condições, então ele resolveu trazer Da Vinci para perto dele, né? Já no final da vida, porque isso aconteceu em 1516 e Da Vinci morre em 1519. O que mais que a gente tem para falar dele aqui, né? Deixa eu ver o que a gente poderia mais falar. Não, gente, basicamente é isso. Eu adorei essa leitura. É uma leitura... Ah, sim, uma coisa que, né, outro fato interessante. Eu falei para vocês que o Da Vinci não gostava de conhecimento teórico, mas ele não tinha acesso a livros, ele nunca foi muito incentivado a ler, escrever, né? Então, nesse meio tempo de vida dele, né, começou-se a publicar livros, né? Teve a popularização da prensa, a prensa chegou à Itália, né? Então os livros começaram a ser publicados e aí Da Vinci entra para o nosso time aqui e vira um ávido leitor, né? Então ele ia catar livros em tudo quanto é lugar, sobre todos os assuntos. Isso foi bom e foi ruim, porque enquanto até aquele momento ele era, né, o conhecimento todo que ele adquiria era muito tentativa e erro, a partir daí ele começou a progredir mais rápido, né, porque ele já pegava algumas informações prontas dos livros, mas muitas daquelas informações daquele tempo não estavam corretas. E às vezes ele já partia de um princípio que não estava correto. Então, teve seu lado bom e teve seu lado ruim. Mas ele tinha muitos livros e para onde ele ia morar, ele carregava aquela cacetada de livro com ele, né? E outra coisa sobre a obra do Da Vinci é porque, assim, ele escrevia, eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para ver, nesses cadernos, nessas folhas, e esses cadernos que ele escrevia eram umas folhas, tipo umas folhas de pergaminho grande, e não tinha uma ordem. Além dele escrever espelhado, né, da direita para a esquerda, os cadernos dele tinham desenhos, tinham coisas escritas, tinha um pensamento, ele trabalhava assim no meio de um caos que ele entendia, mas era um caos,
Esse aqui tá bonito, mas tá fraquinho, não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver se eu acho um outro desenho aqui, outra. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, olha. Né? Então tem desenhos, tem projetos, aí tem coisas escritas. Inclusive, tem uma aqui, deixa eu ver se eu acho, que no momento que ele estava pintando a Mona Lisa, ele estava na fase dele de obsessão por anatomia. E ele estava estudando os músculos. Olha só, gente, como é que era assim, os desenhos dele. Isso aqui é sobre gestação. Ele estava estudando os músculos da face. E é engraçado que ele desenhava assim a musculatura com precisão. Né? Todos os desenhos anatômicos dele eram muito precisos, né? Inclusive, como ele escrevia nesses cadernos, se esses cadernos tivessem sido publicados, ele hoje seria o pai, né? Entre aspas, o responsável por grandes descobertas da ciência, que não foram registradas porque ele nunca publicou esses estudos dele, ele nunca publicou. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Olha como é que ele era específico, os músculos do braço, do tórax, né? Como é que ele ia abrindo e ele ia desenhando ao mesmo tempo, né? Tem um daqui, eu acho que eu não vou achar, né? Eu devia ter marcado. Achei. Esse aqui é uma folha sobre os músculos da face, da boca, tá vendo? Especificamente da boca. E aí ele explicando, né, as observações que ele estava fazendo na dissecação. E aqui, exatamente aqui, não sei se vai dar para ver, no cantinho, tem um sorriso, né? Uma boca, os lábios sorrindo. E é exatamente o sorriso que a gente vai ver na obra principal dele, né? Que é a Mona Lisa, né? Então talvez ele estivesse até estudando aqui, focado na boca, para poder compor esse sorriso da Mona Lisa, né? Então assim, a obra dele, eu acho que é uma coisa interessante da gente comentar aqui para fechar, é o seguinte: a obra dele, como vocês viram, é toda assim, né, meio caótico, né, os estudos dele. Mas o que eles fizeram? Eles organizaram, depois que ele faleceu, esse espólio dele por assuntos, né? Anatomia, engenharia, hidráulica, pintura, e chamaram isso de códices. E depois isso foi leiloado, passado adiante, dividido por assuntos, né? Então tem códices nos Estados Unidos, tem códices no mundo inteiro, na Inglaterra tem códices, na França tem códices, na Itália. Conforme isso foi sendo vendido, leiloado, passado adiante, né? E foram sempre dispostos códices por assunto, né? Então é assim que essa parte teórica, escrita da obra dele foi passada adiante. Gente, é isso, né? É um livro, assim, para quem gosta de artes, é um livro para quem gosta de ter conhecimentos gerais, porque, por exemplo, tem capítulos aqui que ele vai falar sobre hidráulica, sobre barragens, sobre armas, né, desenvolvimento de armas de grande porte, tipo uma espécie de canhão, de tudo. Ele vai detalhar isso aqui. Mas assim, como eu disse, a narrativa é muito fluida, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter conhecimento geral. Não eram meus capítulos favoritos, eu gostava mais da parte da pintura, da escultura, mas passei por eles assim, tranquilamente. É um livro muito bem escrito. Eu gostaria muito de poder voltar hoje nos lugares onde eu já estive, que né, contém obras do Da Vinci. Eu já estive mais de uma vez em Florença, mas na época eu não estava focada em analisar esse tipo de coisa, né, em visitar esses lugares assim. Já estive em Paris, em outros lugares, mas não estava focada nas obras, né? Assim, fui pelo passeio, pelo turismo, né? Mas não parei para analisar mais detalhadamente. Gostaria de ter essa oportunidade de novo para rever, porque hoje, depois dessa leitura, eu ia observar o trabalho do Da Vinci com um outro olhar, né?
Gostei muito, indico muito essa leitura, valeu muito a pena. E para terminar aqui o nosso vídeo, eu quero falar duas coisinhas com vocês. Uma que hoje a gente está começando a nossa leitura conjunta do mês de novembro, que é o Trabalhadores do Mar. Eu tenho essa edição antiguinha aqui de sebo, do Vitor Hugo. Vai ser a nossa última leitura conjunta desse ano. O cronograma tá no nosso perfil do Instagram, na pasta LC dos Stories. O link para o grupo de discussão no WhatsApp tá aqui embaixo também, se você quiser participar. Eu convido a todos a participarem dessa última leitura, gente. Então a gente está começando a ler hoje os Trabalhadores do Mar. Eu tenho essa edição antiguinha, mas tem muitas edições disponíveis. Eu vou deixar linkada aqui embaixo algumas das edições. Inclusive, eu baixei no Kindle Unlimited a edição da Unesp. Não sei se vocês vão conseguir ver, que eu acho que é a última edição, que é mais atualizadinha, do Trabalhadores do Mar. Tem uma da Tordesilhas, da editora Tordesilhas, também muito linda, capa dura, quem quiser. Vem participar com a gente, vem fechar o ano em grande estilo, né? A gente trocando a ideia, curiosidades, informações aí sobre o trabalho do Vitor Hugo em Trabalhadores do Mar. E o que mais? Ah, sim, e outra coisa que eu queria falar para vocês antes de terminar, que hoje começou já. Quando eu abri a minha lista de desejos na Amazon, eu vi que já tinha opção de uma opção de coisas já em promoção. Então, aqui tem uma aba, se chamava aba Comunidade, agora mudou de nome. Mas vai ficar aqui, esqueci o nome da aba que tem aqui no YouTube. Eu vou estar postando, deve aparecer, você ativar aí o sininho, né, as publicações. Eu vou estar aqui postando essa semana e até terminar Black Friday, o que eu achar de interessante de ofertas. Tá bom? Para vocês aí darem uma olhadinha, eu vou deixar o link geral de ofertas de livros. Eu só coloco coisas sobre livros, tá, gente? Eu vou deixar o link geral de ofertas também, mas eu trabalho mais direcionada nas coisas que estão relacionadas à leitura, tá bom? Grande abraço a todos, espero que gostem. Comentem aqui se vocês já leram essa obra, se vocês gostaram, o que vocês conhecem aí do Da Vinci. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.